A queda de Constantinopla chocou muitos europeus. Estudiosos gregos foram para as cidades e estados italianas e para o Ocidente católico, trazendo consigo conhecimento e documentos da tradição grego-romana para a Itália e outras regiões, o que impulsionou uma época chamada de Renascimento. Na visão de Mehmed, ele não era um substituto do Império Romano, ele era o próprio imperador romano. Se declara Caesarium, César dos Romanos. O nome da cidade foi renomeada de forma não oficial para Istambul, que significa para a cidade, mas nos termos oficiais e internacionais, ela seria ainda Constantinopla por 5 séculos. Mehmed logo iniciou a reconstrução de Constantinopla, reconstruiu as muralhas, os aquedutos, além de islamizar a cidade, construindo mesquitas e transformando a Hagia Sophia em uma mesquita, além de estabelecer bazares, comércios, banhos públicos. Mehmed permitiu que os gregos e genoveses retornassem a Constantinopla ou ficassem lá. Permitiu a existência do patriarcado grego-ortodoxo. Mehmed também estabeleceu um rabino-chefe judeu na cidade. Mehmed queria fazer de Constantinopla um centro de comércio e cultura, onde pessoas de diferentes religiões vivessem juntas, além de atrair intelectuais árabes, persas e otomanos para a cidade. Com o início do domínio otomano em Constantinopla, a estrutura urbana também mudou. A cidade, em 1453, tinha em torno de 35 mil habitantes. Então, Mehmed ordenou o assentamento de muitas pessoas na sua nova capital, em especial os artesãos. Mehmed iniciou a construção do seu primeiro palácio, onde o Foro de Teodósio estava localizado. Já em 1454, Mehmed partiu em novas campanhas, dessa vez para conquistar os sérvios. Entre 1454 para 57, 3 campanhas sucessivas foram lançadas contra a Sérvia, e todas as terras sérvias, com exceção de Belgrado, foram capturadas. Mehmed então recua, mas entre 1458 a 59, uma guerra civil no Principado da Sérvia eclodiu. Então Mehmed se aproveitou e capturou Smerdjevo em 1459 e estabeleceu o Sanjak de Smerdjevo, encerrando assim o despotado sérvio e o reino sérvio medieval. Assim, 350 anos de dominação otomana eclodiram na Sérvia. Entre 1458 a 1460, Mehmed partiu em campanha na Grécia, visando reconquistar os estados cristãos restantes na Grécia, além de conquistar o remanescente bizantino na região, o despotado da Moreia. A cidade de Corinto foi tomada e uma parte da Moreia junto a Atenas também foi tomada. E Mehmed transforma o Partenon grego em Atenas em uma mesquita, na qual permaneceu por alguns anos. E em 1460, toda a Moreia foi tomada por Mehmed. Em 1461, no Oriente, Mehmed lançou uma campanha estratégica contra o Império de Trebizonda, o último remanescente do Império Bizantino na costa do Mar Negro. E no mesmo ano toma o reino. Mas em 1462, na Valáquia, o príncipe Vlad Drácula, o Impalador III, rompeu com o sultão Mehmed e se recusa a pagar tributos, e com isso havia criado uma independência da Valáquia. E como Vlad havia sido criado na corte de Murad II, pai de Mehmed, ele inicia uma série de ataques contra os otomanos no Danúbio. Mehmed, enfurecido, lançou uma grande expedição contra Vlad, que resultou em confrontos violentos contra os valáquios. Apesar de não capturar Vlad o Impalador, Mehmed conseguiu impor um príncipe aliado na Valáquia,
o irmão de Vlad III, Radu III. Em 1463, o foco se voltou para a Bósnia, então o reino cristão, independente, e sob a influência dos húngaros. E Mehmed, se aproveitando de uma disputa interna pelo trono bósnio, lançou uma feroz campanha, capturando o rei bósnio Estevão e o executando. E o reino da Bósnia foi conquistado e transformado em uma província otomana. Essa conquista alarmou o reino da Hungria e a República de Veneza, levando à formação de uma nova liga cristã contra os otomanos. Em 1464, o Papa Pio II tentou organizar uma cruzada, mas morreu antes de liderar a expedição. A campanha otomana pressionou os territórios venezianos da costa do Adriático e aumentou as tensões no Egeu. Para proteger a região, Mehmed mandou construir fortalezas estratégicas como a de Elbasan, na Albânia, com o objetivo de cercar e subjugar o general albanês Skanderbeg, que resistia ferozmente ao domínio otomano por 20 anos. Escaramuças navais entre Veneza e os otomanos eram correntes em 1465, e onde eclodiu uma guerra entre os dois. Em Constantinopla, nesse ano, Mehmed iniciou a construção do Palácio da Topkapı. A construção durou 13 anos e só foi concluída em 1478, e seria o centro do poder do sultão pelos próximos 400 anos. Mehmed fez várias reformas jurídicas, incluindo a ortogação do Código de Leis de Mehmed. Esse Código de Leis dava ao sultão reinante o poder de assassinar seus irmãos para evitar disputas pelo trono. Seu código e muitos de seus códigos legais seriam respeitados até o século XIX. Mehmed passou a otomanizar e islamizar os territórios conquistados na Grécia, Bósnia e Herzegovina e Trebisonda. Em 1466, Mehmed lançou uma nova campanha contra a Albânia, tentando tomar Cluj, a capital de Skanderbeg, mas a cidade resistiu ao cerco. Ao mesmo tempo, uma guerra com os venezianos irrompeu. Entre 1467 e 68, os otomanos capturaram posições venezianas na Grécia continental e nas ilhas do Mar Egeu, como Lemos e partes da Eubéia. No ano de 1468, o general Skanderbeg morreu na Albânia, o que representou um duro golpe à resistência cristã nos Balcãs e facilitou o avanço otomano na região. Em 1470, Mehmed se concentrou na tomada da ilha de Eubéia, pertencente a Veneza, e realiza um grande cerco, e com dura batalha conquista a cidade de Negroponte, principal cidade da ilha. A vitória foi acompanhada por um massacre da guarnição e população local cristã. No Oriente, em 1471, Mehmed iniciou campanhas de contenção contra os Akonhulu, que ameaçavam os territórios orientais do Império Otomano. E em 1473, o confronto decisivo ocorreu na Batalha de Ortubeli, onde Mehmed vence e destrói o poderio militar dos Akonhulu, aumentando a influência otomana na Anatólia Oriental e a Pérsia Ocidental. No ano de 1475, Mehmed lançou uma campanha decisiva contra o Principado de Teodoro na Crimeia. Estava sob a proteção genovesa, bem como a colônia genovesa da Crimeia de Cafa. A frota otomana conquista Teodoro e toma Cafa, encerrando o domínio de 200 anos de Gênova na região, que vinha desde a queda de Constantinopla de 1204. Essa vitória sobre Gênova culminou na submissão do Khanat da Crimeia como vassalo otomano e transformou o Mar Negro em um lago otomano. Em paralelo, ele intensificou a campanha contra a Albânia, e em 1476, Mehmed lançou uma grande ofensiva para tomar os últimos redutos albaneses na região. Cidades como Cluj
e outras fortalezas foram tomadas e islamizadas por Mehmed, marcando o fim da independência albanesa. No mesmo ano, Vlad III retorna à Valáquia, mas em uma campanha Mehmed enfrenta e mata Vlad e restaura o domínio otomano na Valáquia. Ainda em 1476, Mehmed enfrentou uma coalizão liderada pelo rei húngaro Martías Corfino e pelo príncipe Estevão o Grande da Moldávia. O confronto culminou na Batalha de Valeia Alba, que terminou em um impasse para ambos os lados. Em 1477, Mehmed se voltou contra Veneza no Adriático e cerca a cidade estratégica de Scutari. A cidade resistiu a cercos intensos com apoio veneziano e húngaro, e a campanha exigiu enormes recursos. E em 1478, após anos de guerra, Veneza pediu a paz, e o Tratado de Constantinopla foi assinado. E Veneza reconheceu as conquistas otomanas na Grécia, pagou tributos a Mehmed e manteve algumas regiões Mar Jônico, marcando a supremacia otomana no sudeste europeu. Nesse mesmo ano, o Palácio de Topkapı é fundado e se torna o palácio oficial do sultão otomano. Ao todo, durante os 30 anos de reinado de Mehmed II, foram construídas 500 obras arquitetônicas, entre eles as bibliotecas imperiais, monumentos, a mesquita de grande porte, como a mesquita de Fatih em Constantinopla, nas ruínas da Igreja dos Santos Apóstolos, o Grande Bazar de Constantinopla, um dos maiores mercados a céu aberto do mundo. A literatura floresceu no seu reinado, com a construção de bibliotecas reais por todo o Império. No seu reinado surgiram importantes intelectuais como Ali Khushbi, um astrônomo e matemático vindo de Samarcanda, na Pérsia, e trouxe avanços na astronomia e cosmologia no Império. Também Tursun Beg, cronista real da corte de Mehmed, e foi o biógrafo oficial de Mehmed II, falando de todos os seus êxitos. No campo militar, Mehmed toma a fortaleza de Scutari em 1479. Com isso, todos os Balcãs caíram sob o domínio otomano. A partir de 1479, o sultão se concentrou na repressão de rebeliões na Anatólia. No campo ocidental, Mehmed voltou sua atenção à ameaça dos cavaleiros de Rhodes, que permaneciam a fortaleza cristã no Mar Egeu, além de preparar uma grande expedição para conquistar a Itália e afirmar o domínio otomano sobre o Mediterrâneo Ocidental, e para se legitimar como o legítimo imperador romano. Em 1480, Mehmed lançou uma expedição na Itália, conquistando o castelo de Otranto, no reino de Nápoles, o que causou grande comoção na Europa cristã. O Papa Sisto IV apelou por uma cruzada, e os reinos italianos começaram a se mobilizar. A presença otomana foi o ponto alto de Mehmed, e em 1481, enquanto ele se preparava para uma segunda fase da campanha italiana, Mehmed caiu subitamente doente. Nisso, Mehmed II, o Conquistador, morre em 3 de maio de 1481, em uma morte suspeita aos 49 anos. Em uma breve guerra civil entre seus filhos, Send Sultan e Bayezid Sultan, eclodiram. E com o apoio dos janízaros, Bayezid vence a guerra em 23 de maio de 1481. Mas Send continuou resistindo entre 1481 e 82. Mas, derrotado, ele foge para o Egito Mameluco e depois para Rhodes, buscando apoio de potenciais aliados cristãos, como os cavaleiros hospitalares e até o Papa, o que gerou embaraços diplomáticos duradouros. Para evitar que Chand fosse usado como pretexto para cruzadas ou invasões, Bayezid II aceitou pagar a grande soma de dinheiro à Ordem de Rhodes
e a Santa Sé para manter seu irmão longe das fronteiras otomanas e preso na Europa Ocidental. Ele se retira de Otranto pelo mesmo motivo, para não causar uma cruzada contra o Império Otomano. Bayezid adotou uma política menos expansionista que seu pai, e mais voltada à administração, justiça e no fortalecimento das instituições islâmicas. Mas ele não hesitava em guerras. No seu reinado, ele fez 5 campanhas na sua vida. A primeira foi para afirmar o domínio otomano na Sérvia e na Bósnia em 1483, o que alarmou Matias Corvino, e precisou de um tratado de paz para evitar uma guerra. Em 1488, ele expandiu o império contra a Moldávia, e uma conexão terrestre foi estabelecida com a Crimeia, tomando o litoral da Moldávia para os otomanos. No ano de 1485, estourou uma guerra no Oriente Médio contra o sultanato mameluco do Egito, motivadas por disputas territoriais na Cilícia e Síria, além de rivalidades comerciais e religiosas. Campanhas militares contra os mamelucos na região da Cilícia, Armênia e na fronteira síria. Deu início a uma guerra que se estenderia por 6 anos e causaria sérios desgastes aos dois impérios. As forças otomanas se empenharam em concentrar e controlar territórios como Adana, Tarso e outras regiões fronteiristas. Mas a guerra se tornou estática e pouco movimentada, e exigia um enorme esforço logístico e financeiro. Enquanto o pau quebrava no Oriente Médio, Bayezid adotou uma política de não agressão nas frentes balcânicas, buscando manter a paz com a Hungria e a Veneza, mas investiu recursos no fortalecimento de fortalezas fronteiriças nos Balcãs. Bayezid estabeleceu correspondência com o Reino da França e o Império Romano Germânico, visando evitar uma nova cruzada europeia. Internamente, Bayezid reforçou seu perfil de sultão piedoso e defensor da ortodoxia sunita. Ele construiu o complexo de Bayezid em Edirne, com hospitais, escolas, mesquitas e banhos. O hospital de Bayezid era famoso por usar música e aromaterapia no tratamento de doenças mentais, um avanço notável na medicina da época. No final da década de 1480 e início da década de 1490, devido às políticas anticorrupção de Bayezid, se fortaleceu o tesouro real otomano, mesmo com o prolongamento da guerra com os mamelucos. O impasse militar levou Bayezid a buscar as soluções diplomáticas a partir de 1490, com o início de negociações de paz indiretas, o que culminou no Tratado de 1491, que fez as pazes com ambos os estados de forma provisória. Durante a década de 1490, Bayezid prometeu a defesa a qualquer custo do sunismo e promoveu a repressão dos movimentos xiitas no Oriente do Império entre as tribos turcomanas e persas. E essas tribos passaram a se juntar aos movimentos safávidas na Pérsia. Bayezid reprimiu qualquer movimento de ordem contrária ao sunismo. No Ocidente, com a repressão aos judeus dos reinos ibéricos no ano de 1492, que eram perseguidos e mortos, principalmente na Espanha, então Bayezid forneceu refúgio aos judeus, ordenando que a marinha otomana ajudasse na evacuação dos judeus da Espanha até o Império Otomano, e os estabeleceu na Grécia, especialmente na Salônica, Constantinopla e Esmirna. No final do século XV, o comércio floresceu nas rotas entre os Balcãs, a Anatólia e o Levante. Mas a partir de 1496, o foco do Império passava a ser o leste, com o crescimento do movimento safávida, e especialmente das tropas xiitas dos Qizilbash, tropas sob o comando do líder safávida Ismail. Bayezid mandou executar líderes locais acusados de colaborar com os safávidas
Em 1497, o conflito com o Império Mameluco chegou ao fim total, com a assinatura de uma paz instável, e pôs fim a uma guerra exaustiva iniciada em 1485. Internamente, a política de atração aos judeus atraiu banqueiros, médicos, astrônomos e comerciantes ao Império Otomano. Ele iniciou a construção da Mesquita Bayezídia em Constantinopla em 1501 e Santa Maria em 1506. Porém, no início do século XVI, surgiu disputas entre os filhos de Bayezídio, Selim e Ahmed, cada um apoiador de condutas diferentes de reinar, e cada um apoiado por diferentes facções militares e religiosas. No início do século XVI, o perigo do Império era no Oriente desde 1501, com a proclamação do Império Safávida na Pérsia. Ismail passou a enviar emissários secretos para fomentar levantes contra os otomanos entre os xiitas no leste otomano. Nisso ocorreram levantes entre persas e otomanos entre 1512 a 1504, na área de Tokat e Karaman, entre xiitas e sunitas. Nisso, acabou exigindo repressão militar severa por parte de Bayezídio, que ordenou massacres e deportações de famílias suspeitas de simpatia aos safávidas. Muitos desses rebeldes foram executados publicamente, enquanto internamente ocorria uma disputa sucessória entre Ahmed e Selim. Ahmed, o favorito de Bayezídio, tinha apoio da burocracia otomana, dos vizires e dos ulemás religiosos da Anatólia Central. Já Selim, com um perfil militarista mais agressivo, era favorito dos janízaros, os generais otomanos. Bayezídio já estava idoso, com 60 anos, e desgastado fisicamente e emocionalmente devido à idade. A partir de 1505, mais revoltas xiitas eclodiram no Oriente, declarando apoio a Ismail da Pérsia. Bayezídio respondeu com repressões militares muito severas. Em 1508, Ismail conquista Bagdá, Uzak Koyunlu, e consolida o domínio safávida na Mesopotâmia. As disputas entre Selim e Ahmed evoluíram em 1509. No ano de 1511, os xiitas se rebelaram na grande revolta de Sakhulu, apoiada pelos safávidas. A revolta causou pânico em Constantinopla e reforçou a ideia entre os janízaros e os generais otomanos de que Bayezídio já não era mais forte o suficiente para proteger as fronteiras do Império Otomano. Nisso, Selim, seu filho, se rebelou contra o pai com apoio janízaro. Ele foi inicialmente derrotado e fugiu para a Crimeia. Mesmo assim, sua posição se fortaleceu. E em 1512, os janízaros se recusaram a aceitar Ahmed como herdeiro e se revoltaram dentro da capital em favor da volta de Selim. Diante disso, Bayezídio foi forçado a abdicar em favor de Selim em abril de 1512, e Selim se torna sultão otomano. Selim iniciou uma política agressiva de centralização do poder, repressão contra toda a dissidência interna, especialmente com os simpatizantes dos safávidas. Ele classificou Ismail como herege e contra o Islã, além de iniciar uma purga contra os membros da elite que havia apoiado seu irmão Ahmed. Ahmed foi capturado e executado por ordem de Selim. Além disso, ele mandou matar mais de 40 mil pessoas xiitas no Oriente para suspeitas de ajuda aos safávidas. Selim fortaleceu os janízaros e equipou tropas com o equipamento moderno da época, incluindo artilharia moderna. E em 1514, Selim marchou com um exército de 100 mil homens rumo à Pérsia e vence Ismail na decisiva batalha de Shadiran, destruindo o exército persa e a moral de Ismail. Com o extensivo uso da artilharia,
o que Ismail não possuía naquele período. Ismail acabou perdendo o controle efetivo de vastas áreas do seu império, principalmente no ocidente, incluindo Tabriz, que foi ocupada por Selim, onde a cidade foi imensamente saqueada pelo novo sultão. E depois ele recua para o Império Otomano, já que não havia suprimentos suficientes para manter naquela região. No Oriente Médio, voltando para a Anatólia, ele fez campanhas contra os curdos. Capturou Diyarbakir, Mardin e Mossul. E em 1516, Selim se voltou contra o Egito Mameluco, já que o Egito era o principal rival islâmico de Selim e continha a posse das duas mesquitas sagradas, as duas cidades sagradas do Islã, Meca e Medina, além de possuir uma vasta conexão comercial do Mediterrâneo, uma vasta posição excelente na região. Em agosto de 1516, Selim enfrentou e derrotou os egípcios mamelucos na Batalha de Martabik, próxima a Alepo, onde mata o sultão mameluco Qanjur al-Guri. Selim tomou controle da Síria do Levante, incluindo Damasco, Alepo, Ramã, Homs e Jerusalém. E nisso, Selim cruza o Sinai. E em janeiro de 1517, Selim enfrentou Tumanbay, o último sultão mameluco, na Batalha de Ridaniye, perto do Cairo. Os otomanos triunfam e ocupam o Cairo, o que acabou com o sultanato mameluco. E Selim anexou o Egito, o Hijaz, incluindo as sagradas Meca e Medina, a Palestina e o restante da Síria ao Império Otomano. E nisso ele ganhou lealdade de outros senhores islâmicos, como na norte da África, como o Senhorato da Argélia, e o reconhecimento de Marrocos. Em novas rotas comerciais no norte da África foram achadas e foram expandidas. Assim, Selim assume o título de Califa do Islã e foi formalmente direcionado a ele e seus sucessores. Assim, Selim e seus sultões otomanos sucessores seriam, além de monarcas seculares, seriam líderes do Islã, líderes da fé. Porque califa é um cargo semelhante ao cargo de papa na Igreja Católica, é o mesmo que papa dos islâmicos. É o comandante, o sucessor de Maomé, do profeta do Islã, o que dava bastante poder aos otomanos. E os estados otomanos sunitas reconheceram essa soberania e essa força e o califado otomano. Selim passou os últimos 2 anos de seu reinado planejando novas campanhas, dessa vez contra os portugueses no Índico. Mas ele viria a morrer de infecção na pele em 22 de setembro de 1520. E seu filho Solimão I, o Magnífico, o sucede. Solimão seria o maior dos maiores dos sultões otomanos e se levaria os otomanos ao ápice da sua grandeza e do seu poder. No ano seguinte de sua coroação, já em 1521, Solimão lançou sua primeira grande campanha militar para tomar Belgrado, a principal bastião húngara do Danúbio. E após um cerco e o uso da artilharia massiva, Belgrado caiu em agosto, abrindo as portas para o interior europeu. A vitória teve repercussão em toda a Europa, levando ao Papa a conclamar uma cruzada que não se concretizou. Solimão era ciente de sua superioridade bélica e seguiu em frente. Em 1522, ele se vira ao Mediterrâneo Oriental para conquistar Rhodes, controlada pelos cavaleiros hospitalários. E Rhodes foi cercado por mais de 5 meses, e os cavaleiros finalmente se renderam em dezembro, e Rhodes foi conquistada. Mas Solimão permitiu que partissem com honra os cavaleiros daquela região. Após essas vitórias, Solimão se concentrou em reformas internas. Entre 1523 a 25, ele promoveu uma grande reorganização administrativa, atualizou o sistema legal e iniciou a coleta e sistematização de leis civis e criminais em um corpo jurídico unificado, o Canum,
tanto que ele ficou conhecido dentro do seu povo como Solimão, ou Canum, ou jurista, o que mais tarde daria o período de Canune, como eu disse. Solimão promoveu a meritocracia entre os seus vizires e incentivou a centralização do poder, combatendo abusos de governadores provinciais, dos vizires. Solimão também iniciou obras públicas, como pontes, caravansais, fortalezas e mesquitas. E em 1526, Solimão lançou a mais ousada campanha até então, a invasão do Reino da Hungria, e foi travada a Batalha de Mohacs em 29 de agosto de 1526. A derrota foi a mais monstruosa da história húngara até então. O próprio rei húngaro, Luís II, morre em combate, o que fez a Hungria colapsar em uma guerra de sucessão. Solimão entrou em Buda, a capital húngara da época, e deixou o novo rei João de Zapolia como vassalo otomano, e retornou a Constantinopla com um vasto butim de guerra, prisioneiros e prestígio militar. Mas em 1529, os austríacos Habsburgo interviram contra João. Solimão decidiu intervir, avançou com um vasto exército na região, e assim, desde setembro, chegou diante das muralhas de Viena, a capital austríaca. Mas o cerco falhou devido às chuvas torrenciais da época e à resistência austríaca determinada, movidas pelo imperador Carlos V. E em outubro, Solimão se retira. Em 1530, os austríacos tomaram várias fortalezas húngaras, o que levou Solimão a organizar uma nova campanha em 1532, onde foi derrotado no cerco de Gans, e Solimão recua. E em 1533 foi assinado um acordo entre Solimão e o imperador germânico Carlos V, reconhecendo João como rei húngaro legítimo em troca da paz. E Solimão assegurou influência permanente na Hungria Oriental. Solimão, no leste, enfrentava um poderoso inimigo, Damasco I da Pérsia. Em 1534, Solimão iniciou uma ambiciosa campanha para tomar Bagdá e o sul da Mesopotâmia, e derrubar Damasco e conquistar os persas. Em uma curta campanha, Bagdá foi ocupada sem resistência, mas a guerra lá duraria décadas. Enquanto isso, no ocidente, os otomanos iniciaram a sua ascensão naval como potência dominante do Mediterrâneo e do Índico. Desde 1534, Solimão nomeou como almirante do império o Pachá Barba Ruiva, um corsário argelino que havia unido o norte da África sob a proteção otomana, e toma Tunis dos espanhóis em 1534. Mas esse domínio durou pouco, já que em 1535 Carlos V lançou uma ofensiva contra Tunis e a retoma, e a guerra naval se intensificou, muito devido à influência e à força de ambos os imperadores, Carlos V e Solimão I. Em 1536, Barba Ruiva tomou as importantes posições das ilhas do Egeu e no sul da Itália, e a sua frota crescia em poder. Em 1538, Solimão derrota uma coalizão cristã Habsburgo na Batalha de Preveza, assegurando as rotas navais entre Constantinopla e o Egito, e o Levante e o norte da África. Seu poder na Europa cresceu quando ele transforma a Moldávia em um principado vassalo otomano em 1538 e expande o poder otomano para o sul da Ucrânia, tomando regiões como Odessa, por exemplo, e chegando às portas e às fronteiras do Kanato da Crimeia. Internamente, Solimão prosseguiu com as reformas judiciais, ampliando o corpo de leis e as integrando a Sharia, a lei islâmica. Na década de 1540, Solimão aumentou ainda mais o seu poder no norte da África, impondo um bloqueio quase absoluto às ambições navais de Veneza e dos Habsburgo. Em 1541, Solimão
reinvade a Hungria. Após a intervenção austríaca após a morte de João em 1540, e Solimão anexa a Hungria ao Império Otomano, a Hungria Oriental, se tornando o mais poderoso monarca europeu da época. Lá ele estabelece o Manato da Transilvânia. A guerra contra a Áustria seguiu até 1547, na qual, após derrotas no campo de batalha, Carlos V fez as pazes com Solimão I e reconhece a dominância otomana da Hungria e se compromete a pagar um tributo anual ao sultão. No campo naval, Barba Ruiva continuava sendo o senhor dos mares Mediterrâneo, capturando várias ilhas venezianas e fortalezas costeiras. Mas na Pérsia, o Shah Tahmasp resistia bravamente. Então, em 1548, Solimão avançou em uma nova campanha contra os safávidas, mas enfrentou novas resistências de Tahmasp, levando uma guerra dura e brutal contra eles. E com os obstáculos da guerra no Oriente, a guerra terminou na Paz de Amásia de 1555. Pelo tratado, os otomanos teriam o controle de Bagdá, a Mesopotâmia e o leste da Armênia, o que encerrou décadas de guerras. No Mar Índico, os otomanos fizeram várias incursões entre Goa e Tio nessa década de 1550 para conter o poder dos portugueses na Índia, se aliando a vários principados indianos para combater eles. No Ocidente, entre 1551 para 52, Solimão toma mais terras Habsburgo e Timisoara, Arad e outras cidades, mas os otomanos derrotados em Ergen, onde os húngaros e Habsburgo se defendem do poder otomano. No norte africano, a expansão otomana foi poderosa. Em 1551, os otomanos conquistam a grande cidade portuária de Trípoli e a transformam em um centro de corsários a serviço otomano, o que pressionou os europeus cristãos. O Império Otomano, um século depois da conquista de Constantinopla em 1453, estava no ápice do seu poder em 1553. Mas a partir de 1558, o imperador otomano passa a se afastar da vida pública devido à morte de sua esposa preferida, Hürrem Sultana. Com o imperador já velho, com mais de 60 anos, entre 1559 e 61, uma disputa velada entre seus filhos, Baezídio e Selim, se iniciou. Baezídio traz Solimão em 1561 ao soliar a Tahmasp, o que faz Solimão executar após um acordo com Tahmasp e faz ele ser devolvido. E a sucessão ficou em cargo de Selim. No âmbito cultural, o Império Otomano chegou no seu ápice. Foi construída a grande mesquita de Solimão em Istambul, nos anos de 1550. As miniaturas imperiais floresceram com a arte de Solimão. A poesia também ocorreu um grande florescimento delas. Também ocorreu na poesia, com escritores como Bach, Fuzuli, Italiscali e Arria. As madrasas foram fortalecidas. Durante a década de 1560, Solimão também expandiu as suas relações com o Império Mogol, que é o império dominante da região da Índia, para conter o poder português na região, que era muito forte no século XVI, e seguiu com suas incursões na região. Mas no Ocidente, na Europa Central, para atingir o poder Habsburgo, ele, em 1566, decide lançar uma campanha contra a Hungria e cerca Esztergom, onde o cerco foi tão brutal ao extremo. Os defensores passaram a se defender sob intenso bombardeio das artilharias otomanas e ataques sucessivos. Mas o já idoso Solimão, acampado nas proximidades, adoeceu durante o cerco e veio a falecer em 6 de setembro de 1566,
antes o cerco caísse. Esses generais esconderam a sua morte por vários dias para manter o moral das tropas. E esse Guevara cai para os otomanos, sendo este o último ato de Solimão Magnífico. É com ele se vai a Era de Ouro Otomana, que vinha pulsante há 113 anos, pois a partir de seu filho, sucessor Selim II, a figura do sultão declinaria em poder. O espírito expansionista se encerrou e a influência palaciana aumentou. Mas o império ainda seria forte e poderoso nos próximos 134 anos, até 1700. Aqui falaremos no próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima. Até mais. Cheer